Vou falar de Jesus. Vamos ficar de pé um instante, fazer uma oração. Muita coisa que eu vou falar aqui hoje, muita gente já sabe, mas algumas coisas precisam ser salientadas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor abra nos interligue, Senhor, enquanto irmãos, enquanto ramos da videira verdadeira. Abre o nosso entendimento para que possamos entender um pouco mais, Senhor, com mais profundidade sobre o Teu Filho Jesus. E que nós possamos, Senhor, fazer, executar o que foi um dos propósitos principais da vida dele aqui, que era e é escrever a lei dentro dos nossos corações. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda essa noite. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, nossos corações, os nossos olhos, para que possamos enxergar, entender e executar de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Letícia, você faz um favor para mim, coloca aí Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Esse é o texto base que nós vamos usar essa noite. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Somente até aí. Somente até aí. Essa figura... O quê? Ventilador? Pode ligar isso aqui. Hoje eu estou parecendo a pastora Débora. Calor. Essa figura enigmática, né, que é Jesus Cristo. Por que eu digo que é enigmática? Se você for estudar os evangelhos, você vai ver que em determinados momentos ele encontra com pessoas e fala coisas para essas pessoas. A pessoa, né? Sabe quando você ora, pede, fala, Deus nem está me ouvindo. Aí um dado momento você vem na igreja e um profeta vem, conversa com você, fala para você coisas que você só disse para ele. E Jesus era assim, só que é diferente você ter um profeta falando com você e ter o próprio Deus falando assim: eu te vi debaixo da figueira. Até dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Então ele era uma figura enigmática, ou seja, ele era um enigma.
Muitas vezes ele falava com os discípulos e os discípulos não entendiam. Eu confesso para vocês, faz muito pouco tempo que eu entendi de fato o que era lavar os pés dos discípulos. Que ele pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos. A gente entende que ele estava fazendo o papel de servo, né? Lavando os pés. Mas se vocês forem estudar sobre cordeiro, sacrifício, tem um determinado momento que você tem que lavar os pés das ofertas, dos animais que vão ser oferecidos. E muitos deles, dos discípulos, morreram. Só o apóstolo João que demorou mais, que viveu mais. E Jesus, uma conversa entre os discípulos, Jesus chega uma hora e fala assim: o que te importa se eu quiser que ele fique até quando eu volte? Ninguém entendia de fato a profundidade. Ele mesmo percebia que às vezes os discípulos, ele conversava com os discípulos e falou assim: agora você não está entendendo, mas mais adiante você vai entender. Uma outra situação interessante é quando ele vira para os discípulos e fala assim: eu desejei muito comer essa última Páscoa convosco. E ali, no calor da refeição, né, da conversa, do bate-papo, mesmo tendo vivido tudo que eles viveram com ele, ninguém entendeu o que ele estava falando. Se ele estava no princípio, e ele viu o filme todinho, antes mesmo de criarem o filme, ele viu o filme todinho. Eu estou falando criar o filme assim, viver a história. Ele viu o filme todinho. Então quando ele fala para os discípulos assim: desejei muito comer essa última Páscoa com vocês, convosco, é muito tempo. É antes da fundação do mundo. Ele falou: desejei muito passar aqui esse momento com vocês. Eu demorei muito para vir e agora eu estou vivendo. Demorei muito. Eu desejei muito comer essa última Páscoa com vocês. Então era sempre um enigma. Ele estava falando uma coisa, você estava entendendo aquilo. Fala: nossa, mas ele estava numa dimensão bem diferente da nossa. Então essa lição de hoje eu vou falar do 100% homem, 100% Deus. E muitas vezes a gente fala sobre isso, comenta sobre isso, mas não tem ideia da profundidade que era e que é. Quem quiser acompanhar e tiver o aplicativo da igreja, o texto já está lá no aplicativo da igreja. O título é assim: Jesus, 100% humano e 100% Deus. Introdução: Jesus Cristo é uma figura central do cristianismo, considerado por milhões de fiéis como Filho de Deus, Salvador do mundo e o Messias prometido do Antigo Testamento. Sua vida, ensinamentos, milagres, morte e ressurreição têm sido objeto de estudo, adoração e reflexão por séculos. Nesta aula bíblica exploraremos várias questões sobre a identidade e missão de Jesus, analisando tanto o ponto de vista teológico quanto científico. Então, nós vamos começar pelo tópico 1, que começa com a pergunta: quem é Jesus? Jesus de Nazaré é reconhecido como Filho de Deus e a segunda pessoa da Trindade. Ele é descrito nas Escrituras como o Verbo de Deus, que se fez carne, que está em João 1, do 1 ao 14. O seu nascimento foi anunciado por anjos. Ele viveu uma vida sem pecado, realizando milagres, ensinando sobre o reino de Deus, oferecendo a sua vida como sacrifício para a redenção da humanidade. Imaginem que você tem todo o Antigo Testamento. Deus faz alianças
com os homens. Então você tem todo o Antigo Testamento apontando, sempre apontando para o Messias. Sempre alguma coisa acontecia e era um gesto, era uma conversa, era um profeta, sempre apontando para o Messias. Desde o jardim do Éden, quando Deus fala para a serpente assim: colocarei inimizade entre ti e a semente da mulher. Ele já estava falando de Jesus. Por isso que quando eu fiz teologia, e muitas vezes você é pego de surpresa, porque os professores falam: mas esse texto aí é uma metáfora. Esse texto aí de Gênesis até o capítulo 12 é um mito. É um mito sumério que foi aproveitado pelos judeus. Mas aí eu não aceito muito bem essa explicação, não. Sabe por quê? Porque eu não me incomodo muito se é um texto factual ou não. Não me incomodo muito com isso. Mas as amarrações que tem dentro da Bíblia, as costuras que tem dentro da Bíblia, mesmo que foram homens, não que escreveram, porque houve uma inspiração divina, mesmo que foram homens que quiseram compor o cânon. O cânon é o seguinte: é a composição de livros que foi permitido que fosse colocado na Bíblia. Tem um monte de livros. Eu comprei uma biblioteca que tem vários livros lá que não tem na Bíblia. E não existe alguém que vai falar para mim e falar assim: não está na Bíblia? Então você não pode ler. Por que eu não posso? Você está falando de Jesus? Eu posso. E eu comprei para ler. Mas mesmo a Bíblia sendo sem diversos livros que poderiam estar lá e não estão, ela ainda assim ela é toda amarrada e costurada por dentro. E essa costura, ela tem um destino. E esse destino é Jesus. E até quando teve um pastor aí, que eu não quero mencionar o nome, porque para não me comprometer, ele disse que a Bíblia tinha que ser reescrita. E aí eu ouvindo um outro pastor uma vez, ele disse assim: a Bíblia é passível de upgrade. Eu não sei se eu falei isso já para vocês. A Bíblia é passiva de ter uma atualização? Eu pergunto para vocês, sim ou não? Sim. É passível, sim. A pastora Débora falou assim: você é esquisito. Tem hora que você pergunta umas coisas, a gente responde. Mas é sim, a Bíblia é passível de um upgrade, sim, de uma atualização. E já aconteceu essa atualização. E essa atualização é quem? Jesus. Então você tinha a lei que apontava para Jesus. Tem todas as profecias que predisseram a vinda de Jesus. Os anjos falaram sobre ele. Ele nasce e se materializa. Deus prepara um corpo para ele, a semente da mulher, e ele nasce e cresce. E a partir de então, como eu já expliquei aqui anteriormente, a lei, Jesus cumpriu a lei porque ele nasceu debaixo da lei e ele era judeu. Jesus não é crente não, viu, irmãos? Se alguém acha isso estranho, saiba você que Jesus não é crente, não é evangélico, ele não professa essa fé. Jesus é judeu, frequentava a sinagoga. Tem muita gente que acha estranho isso, mas é mesmo? É isso aí mesmo. Jesus frequentava a sinagoga. Então ele cresce sob a lei, respeitando a lei, lendo a Torá, participando dos cultos nas sinagogas. Mas depois que ele inicia o seu ministério,
e ele se revela como lei, porque ele é a lei, porque quando ele aparece, a lei se cumpre nele, porque a lei estava falando a respeito dele. Então, quando ele aparece, a lei se cumpre nele. Mas depois disso, ele não obedece mais à lei. Porque, por exemplo, quando a mulher é pega em adultério e jogam na frente dele, ele pergunta: e o que diz a lei? A lei diz que tem que apedrejar. Ele falou: então apedreja. Mas aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele começa a fazer o papel dele, que é aquilo que ele disse: eu sou a luz do mundo. Ou seja, ele vem trazer luz, ele vem trazer entendimento, ele vem clarear a palavra, para que as pessoas não cometam mais enganos. A lei vem mostrar para nós o que significa o pecado. O pecado é matar, roubar, mentir. O pecado é cometer essas coisas. Mas Jesus, ele vem e lança luz sobre isso. Então ele fala assim: quando eles vão embora e não apedrejam a mulher, a lei deixou de ser cumprida, porque ela deveria ser morta ali. Mas Jesus é alçado um nível acima, assim como Moisés, como legislador. E ele começa a falar: os antigos lhes disseram. Então ele vem e começa a se revelar e começa a impor. E essa imposição, essa clareada que ele dá na lei, para o nosso entendimento, mostrando que Deus é amor. Quando ele começa a fazer isso, ele é alçado a um nível de legislador, assim como foi Moisés. Então ele começa a dizer: os antigos lhes disseram, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: ama o teu inimigo e ora por quem te persegue. Ou seja, Jesus vem, lança luz, ele é a luz, ele clareia o entendimento sobre a lei, mostra que Deus é amor, e ele passa a escrever a lei no coração dos homens. Foi para isso que ele veio. Ele materializa a lei nele, tira a lei do papel e escreve a lei no coração dos homens. E quando ele escreve a lei no coração dos homens, ele fala: eu vou deixar mais um mandamento para vocês. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Quando ele vem e traz entendimento, clareia, ilumina, faz com que você entenda que a lei não é rígida para fora, a lei é rígida para dentro, porque é muito mais fácil você agredir uma pessoa que te agrediu do que você amar uma pessoa que te agrediu. Você fala assim: a graça é fácil. Mentira, a graça é mais difícil. Você orar por uma pessoa que acabou com a sua vida, a ponto de vocês verem, na internet tem um caso desses. Vocês sabem o que é um psicopata? Psicopata, ele nasce com um problema sério no sistema límbico. Ele sabe chorar, ele é sedutor, conversa bem. Ele consegue fazer a cabeça da pessoa, arrastar a pessoa para um lugar, matar a pessoa, e ele curte ver a pessoa sofrendo. Esses que eles chamam de serial killer, psicopata, ele não sente dor com a dor da pessoa. E um psicopata que havia matado várias pessoas nos Estados Unidos,
O pessoal xinga ele, fala que ele era demônio, fala um monte de coisa para ele, ele assim. Mas veio lá um cristão, um senhor já, e fala para ele assim: eu sirvo a Cristo, e por ele me ensinou que eu devo te perdoar. Então, apesar de você ter assassinado a minha filha, ter despedaçado ela, eu te perdoo. Quando ele disse isso, o psicopata que não estava nem aí com ninguém, que estava falando com ele, xingando, o psicopata chorou. Ou seja, Cristo vem para transformar o coração. Não importa qual que é o problema que você tenha, se você é psicopata, sociopata, não tem problema nenhum. Jesus vem e através dessa transformação ele consegue escrever a lei de amor e de misericórdia dentro dos nossos corações. Ele vem fazer isso, ele vem nos transformar de dentro para fora. E muita gente não entende que essa transformação, esse novo nascimento, essa nova forma de enxergar o mundo e as pessoas, tem a ver com esse contato, essa intimidade, essa reconexão com o reino. Quando as pessoas entendem que elas precisam ser transformadas de dentro para fora, para poder ter acesso ao reino, poder ver o reino e poder entrar no reino. E aí quando você começa a sentir essa mudança interior, começa a olhar para o seu próximo com misericórdia, mesmo aqueles que te agridem, aqueles que te ofendem, aqueles que te fazem mal, aqueles que são psicopatas. Mesmo quando você é afligido por alguém assim, você consegue ter o olhar de misericórdia, significa que você está começando a conseguir enxergar o caminho, a verdade e a vida, e se reconectar com Deus que é amor. Então essa figura enigmática de Cristo, ele vem para causar uma revolução interior. Por isso que ele fala: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a guerra, a espada. Mas é uma revolução interior. E quando você começa a trilhar o caminho em direção ao reino, o que te acontece? Ele próprio diz que você recebe um poder. Mas para receber esse poder, entendam, irmãos, tem muita gente dentro da igreja atrás de poder, atrás de querer sentir arrepio. Mas saibam que isso aí não é nada. Não é nada. O poder que Jesus Cristo deixou para os discípulos, de curar enfermos, de expulsar demônios, de ressuscitar mortos, é um poder indescritível, mas que ele passa por uma mudança. Você já pensou dar um poder desse nível para um psicopata? Então é necessário que haja uma transformação, e isso passa pela figura de Cristo. E às vezes você entra na igreja, ouve uma palavra, não entende nada, como eu e o Carlos estava aqui no dia do batismo, e teve umas crianças que falaram assim: mãe, eu tenho que ficar aqui mesmo, eu não estou entendendo nada que eles estão falando. Mas acontece que hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai entender. Então, algumas situações que são proporcionadas para você passar na vida, que vão te calejar, vão te machucar, vão te fazer sofrer. Você vai chorar lágrimas ácidas, aquelas que caem no carpete e abrem um buraco, sabe? Aquela dolorida, aquela terrível. Quando você tem esse olhar cristão, o olhar de Cristo, quando você fala assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, você aproveita essas situações
para construir um caminho diferente. Quando você começa a fazer isso, você começa a vislumbrar o reino de Deus. Essa coisa que você carrega dentro do seu peito, que te transforma, é a lei que Ele trouxe e escreveu no coração de cada um de nós. E a gente vai andando, vai tropeçando, vai errando ao longo da vida, vai pecando, mas a gente vai percebendo aquele incômodo. Você não deveria agir assim. Você não deveria ter falado isso. Você tem que ter mais paciência. Misericórdia quero e não sacrifício. E essas palavras vão entrando e vão rasgando você por dentro. E quando você começa a dar fruto, aí que a coisa pega mesmo. Porque, falou assim, nossa, você está dando fruto, vamos ver qual que é a profundidade do fruto que você está dando. E passa tesoura, para que você possa frutificar mais. Eu gosto de falar de Jesus porque Ele, com poucas palavras, Ele faz e fez e fará a gente pensar muito. Quando Ele fala aquela parábola que o vinho novo em odres velhos, o remendo novo em pano velho, não funciona. Tem que nascer de novo para ganhar o Novo Testamento, para participar da graça. Tem que nascer de novo. O remendo novo num pano velho, a hora que você esticar, ele rasga. É isso que a Mayla estava cantando aqui. O vento forte, como que é? O vento forte e a tempestade não vão roubar a minha fé. Será? Você está com esse poder todo? Quando vem a tempestade, o tempo forte, você murmura ou você agradece? Essa lei tem falado dentro do seu coração? Essa transformação tem despertado em você alguma coisa, um sentimento? Geralmente é um sentimento ruim, principalmente quando você está fazendo uma coisa que não deve. Não digo nem coisa grave, às vezes a pessoa faz alguma coisa, você percebe que foi de maldade com você, e você, aí se sente uma coisa ruim, mas não é da pessoa não, é de você. É a palavra, é a lei que Ele escreveu nos nossos corações, moldando o nosso caráter, fazendo sair a criatura ruim, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne. Andar com Cristo, irmãos, não é uma coisa fácil não, é complexo, é perplexo, causa perplexidade nas pessoas, principalmente quando você está numa igreja. Você veio participar do culto e vem um profeta e fala para você coisas que você não estava esperando, mas que Deus está vendo, e você achou que Ele não estava, porque às vezes a gente acha que não está, né? Eu gosto de falar de Cristo. Eu lembro quando a minha tia freira católica me deu uma Bíblia grandona assim. Eu li aquilo, não entendia nada, mas eu gostava de Jesus. Eu falei, nossa, mas eu lembro disso. Nossa, mas se alguém bater na minha face, eu tenho que oferecer a outra? Que coisa, a minha vontade é dar um soco. Mas eu tenho que oferecer a outra. Vocês percebem que a luz que clareia a parte externa é a luz que quer trazer vida em abundância na parte interior? Eu estava comentando ali com o Carlos ali no fundo, né, que as pessoas na igreja costumam mentir, né?
Tem gente que fala assim: quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Mentira! Estava tudo bem com ele, ele estava dormindo. Você imagina um barbudo deitado no barco, a água batendo, molhando a barba, tudo, e os discípulos a ponto de acordar o homem e falar assim: olha, está vendo que nós vamos morrer? Fica a dica, às vezes Jesus está com você, e aquilo que eu falei aqui, o dia que o pastor foi viajar, eu preguei sobre isso. Às vezes Jesus está com você e ele vai te falar: Satanás pediu para te peneirar, e eu roguei pela tua alma, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, ô Jesus, tu vai deixar? Já deixei, e eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. É complexo, não é? Mas quando você sai do outro lado é gratificante. Você sai uma outra pessoa. Continuando aqui, qual o significado do nome de Jesus Cristo? O nome Jesus deriva do hebraico Yeshua, que significa o Senhor salva. Cristo vem do grego Christos, é uma tradução do hebraico Messias, significando o ungido. Messias significa o ungido. Portanto, Jesus Cristo significa o Senhor salva, o ungido. E o que significa Emanuel? Emanuel é um nome hebraico que significa Deus conosco. É uma profecia do Antigo Testamento referida em Isaías 7:14 e cumprida no nascimento de Jesus, como mencionado em Mateus 1:23. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que era o Verbo que se fez carne e habitou, viveu entre nós. Lá em Mateus 1:23 está escrito assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A salvação que Jesus propõe, qual a salvação que Jesus propõe na sua mensagem? Jesus veio oferecer a salvação eterna à humanidade. A sua mensagem central é a redenção do pecado e a conciliação com Deus, proporcionando a vida eterna para todos os que creem nele. João 3,16. Ele também trouxe esperança, cura e restauração, tanto espiritual quanto física. A física é momentânea, né, irmãos? Já se pararam para pensar que ele sacou o Lázaro da tumba? Lázaro, sai para fora. Mas Lázaro morreu. Foi um grande milagre, mas foi transitório. Transitório aqui. Porque o que ele disse para a irmã de Lázaro é o que tem um significado geral. Porque ele fala assim: aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Porque como a gente leu aqui, a vida, o apóstolo João vai falar isso, a vida estava nele, está nele e estará nele. A vida está nele. Por isso que ele podia chegar nas pessoas e falar assim: Lázaro, vem para fora. Depois de 4 dias de morto, a vida estava nele. Isso está escrito no Evangelho, e muitas vezes a gente não se dá conta. Quais as citações de eu sou feitas por Jesus no Novo Testamento? Jesus fez várias declarações de eu sou, que revelam sua divindade e missão.
Em João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Do que ele estava falando? Ele estava falando da fome física? Ele estava falando da sede? Sede? Ou ele estava falando da fome espiritual e da sede espiritual? Já teve algum momento na sua vida que você acordou com saudade de um lugar que você nem lembra mais? É o lugar de onde você veio. Para o cristão, não tem esse negócio de onde eu vim, para onde eu vou. Nós somos o único povo que sabe de onde veio e sabe para onde vai. Esse pessoal que tem crise existencial aí, é porque não conhece a Cristo. Porque quando conhecer a Cristo, vai deixar de ter crise existencial. Lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa passagem é uma passagem que tem várias dimensões. Ele está falando de luz espiritual, ele está falando de luz física, essa luz que a gente enxerga, porque você não consegue andar se não tiver luz, você não sabe o que está na sua frente, se você não conhece o lugar. Ou seja, a luz que clareia, que traz entendimento, que traz paz, que faz com que você caminhe com tranquilidade, ainda que não seja um cenário favorável. Essa é a luz que ele está falando. Eu sou o bom pastor, lá em João 10:11. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele se colocou como ovelha muda, né? E ele deu a vida pelas ovelhas. Eu até concordo que naquele momento, no meio desse momento histórico que Jesus Cristo estava entendendo, passando, eu tenho certeza que muitos discípulos não estavam entendendo nada do que ele estava falando. Porque até hoje tem gente que não entende. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para você chegar ao Pai, só quem podia chegar ao Pai antigamente era o sumo sacerdote. Então você tem o primeiro portão que dá acesso ao templo. Aí você tem uma segunda porta que dá acesso ao átrio principal. E você tem o que não chega a ser uma porta, mas é um véu, é um veludo grosso, parecendo um veludo bem grosso, vindo da Babilônia, que era o véu que cobria o altar, o Santo dos Santos, onde ficava o que eles chamavam de a presença de Deus, a Arca da Aliança. E o primeiro portão lá é o caminho, o segundo portão é a verdade, e o véu era a vida, porque a vida está em Deus. E quando ele falava, para os judeus da época isso era fácil, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque esses portões eram chamados dessa forma. E ele fala o que muitas vezes eu na igreja eu via pregadores falando errado: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é vai. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, é uma estrada que você tem que passar por ela para alcançar o Pai. E alcançando o Pai, alcançando o reino, você vai ter vida, e vida em abundância, uma vida que excede, que extrapola o físico. É a vida eterna, é a vida de conhecimento de Deus, é a vida que nós estamos pleiteando, a vida eterna.
Tem muito de Deus para ser conhecido. Eu sei que muitos torcem o nariz quando eu falo isso, mas desculpa se tem alguém que não concorda comigo, mas Deus não cabe num livro. O livro nos ajudou a conhecer um pouquinho de Deus, mas Deus não cabe no livro. Vai chegar um dia que o livro não vai existir mais. Nós não somos a religião do livro. Nós somos a religião de um homem. É claro isso para vocês? Causa espanto para alguém aí? Pode falar. Deus não cabe num livro. Deus é muito mais. E quando eu vejo cientistas falando sobre célula, sobre luz, que a célula humana, ela precisa de luz. E quando lá na segunda carta de João, se não me engano, que Jesus veio mostrar que Deus é luz, que Ele próprio veio da luz, e que nós precisamos de luz, nós precisamos dessa luz do sol que produz vitamina D em nós. Essa luz é necessária. Se Deus é luz e criou o sol, e criou as estrelas, e criou a lua, e tudo que a gente vê, Ele sabia disso. E sendo Deus luz, a nossa vida é inerente da luz. Nós precisamos da luz para podermos sobreviver. Então quando Ele fala, eu sou a luz do mundo, e nele estava a vida, nós somos dependentes disso, de luz. Mas, segundo o texto bíblico, diz que teve gente que não quis a luz, preferiram as trevas. Sabe por quê? Porque no escuro eu posso fazer o que é errado, porque eu penso que ninguém está vendo. Então, quando eu estou fazendo uma coisa errada, prazerosa, eu estou enxergando só o meu pé, só o meu prazer, só a minha necessidade. E aí eu não quero Cristo, porque, eu ir para a igreja, tem que parar de beber? Ixi, tem que parar de fumar? Eu saio com 10 mulheres, e as meninas vão falar assim, tenho vários parceiros, não pode mais? Eu sou livre. Só que Cristo me fez enxergar que liberdade é eu poder beber e preferir não beber. Eu poder fumar, mas eu opto por não fumar. Eu sou livre. Agora aquele que não pode ficar sem um maço de cigarro, fica trancado em algum lugar e precisa sair para comprar um cigarro para fumar. E alguns chegam ao ponto de pedir cigarro na rua porque não consegue fumar. Vem me dizer que é livre? Você é livre? O cara que é nóia, que depende de cocaína, de crack. Não, eu vivo na rua, eu sou livre. Livre? Você consegue ficar sem? Não? Pois eu vou falar que eu tenho para você uma coisa que você não vai conseguir ficar sem, e que não é droga. Eu tenho um Deus que você não pode ficar sem, porque você depende dele, você precisa dele. O seu respirar, o seu levantar, o seu deitar, você depende dele. Ainda que você esteja encraquelado nas drogas, na perversão, você ainda precisa dele. E ele é tão amoroso e bom que ele estendeu a misericórdia para você. Ele te aceita de volta.
Jesus veio para que a gente se reconectasse com a luz. Jesus veio para que a gente tivesse novamente um relacionamento com Deus. Deus é um Deus relacional. Ele expulsou Adão e Eva do paraíso, mas Ele continuou relacionando com eles, com Abel, com Caim, com Noé, com Abraão e com todos eles. E vem falando: eu vou mandar meu filho, eu vou mandar o Messias, eu vou mandar o Salvador. E vem conversando e se relacionando com o homem até o ponto, o máximo, o que eu chamo de atualização da Bíblia, quando vem o próprio Deus na figura do Filho, 100% homem, 100% Deus, sujeito às mesmas coisas que nós, sofrendo calor, frio, sendo xingado, cuspido, passando a mesma coisa que a gente. Não, eu sou Deus, bota a mão a mim não. E ele podia ter sido assim. Se não me engano, o Evangelho de Mateus, quando chegam para prender ele, fala assim: quem que é o Nazareno aqui? Jesus, o Nazareno. E ele fala assim: eu sou. Diz que todos eles caem de costa. E quando Pedro, quando eles vêm prender Jesus e Pedro saca da espada, e aí o pessoal acha que é aquilo que está escrito na Bíblia, né? Você não arranca uma espada para ir cortar a orelha de alguém, para! Pedro arrancou da espada para dar na cabeça, ou assim, o sujeito tirou a cabeça e cortou a orelha, ou ele deu para arrancar a cabeça, e o sujeito baixou e arrancou a orelha. Ninguém vai arrancar a orelha de alguém. Aí Jesus fala para ele, falou assim: você não sabia que se eu rogasse ao Pai, Ele poderia mandar legião de anjos aqui para me defender? Menos. Tu não sabes que com o ferro fere, com o ferro será ferido? E cola, cura o soldado e põe a orelha de volta. São todos exemplos, são todos ensinamentos que é para transformar a gente de dentro para fora. E a gente não, vou falar de mim, tá? Acho que dentre vós, eu sou o pior. Muitas vezes a falta de paciência. É uma guerra dentro da gente. Esses dias eu estava vindo de moto. Eu entrei na rua. Você vem na Autonomista e você entra numa rua que tem um posto de gasolina, tem um restaurante. Eu entrei na rua e vinha. Eu vinha devagar. Eu ando de moto, mas eu ando devagar. Eu estava bem tranquilo. Um sujeito não deu seta, não fez nada, enfiou o carro na minha frente, atravessou na minha frente. Eu tranquei no freio, a moto girou de lado e ele ficou rindo ainda. Pense se eu não tive vontade de mandar ele para os quintos dos infernos na hora. Pense. E aí eu continuei andando, falei: Jesus, me socorre. Já estou quase acabando, irmãos.
João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Você faz parte de uma árvore e você deve dar fruto. Está escrito que se você não der fruto, você vai ser lançado fora. Que fruto você tem dado? Fala para mim. E eu? Que fruto que eu tenho dado? O que eu tenho feito? Quais são as minhas ações para ajudar, difundir, propagar as ideias de Cristo? Porque Jesus falou: o que eu falo aqui aos vossos ouvidos, proclamai de cima dos telhados. Como evidenciamos que Jesus é 100% humano e 100% Deus? Jesus demonstrou sua humanidade ao nascer de uma mulher, Lucas 2:7. Ao sentir fome, Mateus 4:2. Ao sentir sede, João 19:28. Cansaço, em João 4:6. E ao morrer na cruz, em Marcos 15:37. Sua divindade é evidenciada pelos milagres, João 2:11. Sua autoridade sobre a natureza, Mateus 8:26 e 27. Perdão de pecados, Marcos 2:5. E a ressurreição, Mateus 28, dos 5 ao 6. Por que Jesus diz que devemos crer sem duvidar no coração? Jesus ensina a importância da fé sem dúvidas em Marcos 11, 23 e 24. Cientificamente, pesquisas sugerem que o coração humano gera um campo eletromagnético que pode influenciar o nosso bem-estar emocional e físico. A crença, sem dúvidas, pode estar relacionada à força energética do coração, promovendo uma vida mais plena em harmonia. Ou seja, quando Jesus fala assim que você deve crer sem duvidar no seu coração, Ele está tentando te explicar uma coisa extremamente complexa de uma forma extremamente simples. Tenta. Quem tem o costume de meditar aqui? Alguém tem? Ninguém medita? Medita? Tenta fazer isso. Limpe a sua mente dos seus pensamentos. Viaje para dentro. Preste atenção na sua respiração. Ligue o coração à mente. Vai chegar uma hora que você vai começar a ouvir os seus batimentos cardíacos. E não se engane. Você não tem uma bomba batendo no seu peito. Não é uma bomba. É também uma bomba. Mas eu não sei se eu já disse isso aqui. Se eu já disse, me perdoe pela repetição. Mas quando você tem a junção do gameta masculino e gameta feminino, ou seja, óvulo e espermatozoide, que há o início, se forma um embrião. Não tem nada lá, não tem olho, não tem cérebro, não tem pulmão, não tem nada. É uma cabecinha com um rabinho. Não tem nada lá. Se você pegar um estetoscópio e colocar lá, você vai ouvir batendo extremamente rápido. É o coração que já está lá. E os cientistas descobriram que ele é o maestro do crescimento dos órgãos, tecidos. Imaginou a genialidade que tem por trás do mecanismo humano? Criação de Deus. E o coração é responsável de te elevar
mas Ele também, através das emoções, Ele é responsável de te jogar no poço. Então Jesus vem para apitar o seu coração, para fortalecer os seus sentimentos, para fazer com que você passe por situações que outras pessoas não passariam, mas que você conserve a paz que excede todo entendimento. Mas pastora, estão acabando com a sua raça no seu serviço, estão te fazendo mal. E as pessoas vão olhar e falar assim: Débora, como é que você aguenta isso? Existe uma coisinha dentro do coração que é a paz que excede todo entendimento. Ninguém está entendendo como você está passando, o que você está passando, mas você está passando com paz. Você sofre, mas no seu coração tem paz. E aquela paz que excede todo o entendimento. O mundo está acabando, as pessoas estão, te pisoteando, mas interiormente você fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. Não é assim os milagres que fazem de Jesus Deus, mas é a transformação, é a forma com que Ele nos passou, é o crescimento que Ele trouxe para nós. A gente sai do boneco grande, lá da criança grande que era Adão, que foi feito de barro, e Deus soprou nas narinas dele. A gente sai desse modelo para um modelo que nasceu do ventre de uma mulher, sofreu como um ser humano, cresceu e é um modelo perfeito, para que eu e você possamos nos espelhar. E Ele não veio para transformar só o nosso exterior, não é a calça ou a saia, como algumas igrejas pregam aí, é o interior. Não adianta você querer obrigar a sua igreja, as mulheres usarem saia e os homens usarem terno, e o dirigente da igreja ser um carrasco, ser um mau caráter, ter 2 ou 3 famílias, oferecer a igreja para político, falar: minha igreja é sua. Então tudo bem, você pode oferecer para um político, a igreja é sua, não é de Jesus, porque a igreja de Jesus não. A igreja de Jesus não. A igreja de Jesus, apesar da gente ser imperfeito, nós estamos a caminho da perfeição, pois está escrito: sede perfeito, assim como eu sou perfeito. Porque, segundo as Escrituras, Ele veio com a missão de escrever a lei de Deus em nossos corações. Jeremias 31:33 profetiza a nova aliança. A nova aliança é o Novo Testamento. O Novo Testamento, como eu já expliquei aqui, para que um testamento seja válido, o testador tem que morrer. Aquele que escreveu o documento, ele escreve para pós-morte. Então ele escreve e só vale depois que ele morre. Foi isso que Jesus fez. Jeremias 31:33 profetiza a nova aliança: porém minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. As pisaduras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, vão tirando a lei de fora e colocando a lei esclarecida dentro, e vão nos tornando novas criaturas, pessoas que o modelo principal é Cristo. Jesus veio para cumprir essa profecia, transformando o nosso relacionamento
com Deus de exterior, leis escritas, para interior, corações e mentes, guiados pelo Espírito Santo. 10. O que significa conversão explicada de um amplo espectro, principalmente em termos energéticos e de luz? A conversão é um processo de mudança espiritual e transformação interior. Jesus, como a luz do mundo, João 8:12, ilumina nosso caminho, ajudando-nos a compreender, viver a verdade divina em termos energéticos. Em termos energéticos, a conversão pode ser vista como um realinhamento de nossa energia com a vontade e propósito de Deus, trazendo paz e clareza. Concluindo, a missão de Jesus é multifacetada, abrangendo os aspectos espirituais, físicos e emocionais. Ele nos chama a pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, e a compartilhar a sua mensagem de amor, salvação e esperança, que possamos ser luz no mundo, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações e palavras. Chamada para a ação. Vamos entender ao chamado de Jesus, proclamando o Evangelho com coragem e fé, seguindo seus ensinamentos e vivendo de acordo com a sua vontade. Assim como ele disse em Mateus 10:27, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o dos telhados. Que possamos ser fiéis à missão que Ele nos confiou, trazendo a boa notícia da salvação a todos que encontramos. Ou seja, você tem que ser tomado de tal alegria por ter conhecido a Cristo. Eu acredito que muitos de vocês, tudo bem que o pessoal não está aqui pulando alegre, mas assim, muitos de vocês, a mensagem mexeu tanto que vocês não conseguem falar de outra coisa. Quando você vê uma pessoa, principalmente uma pessoa que está passando por uma situação da qual ela não encontra uma porta de saída, eu tenho certeza que vocês vão oferecer uma porta. Vocês sabiam que Jesus é a porta? Você sabia que se você entrar pelo caminho que é a verdade, você encontrará a vida lá no final? E quando você começa, eu já passei, isso é tão gostoso, quando você começa a falar de Cristo, e você começa a expor, sair do religioso, do fundamentalista, sabe, do literal, e começa a mostrar o amor de Jesus para as pessoas, aquele amor que transforma, que revigora, que pega o abatido, o cansado e o oprimido e resgata, porque assim como está escrito que Jesus, ele não apagará o pavio que fumega. Você sabe o que significa isso? Vocês têm ideia do que significa isso? Pega uma vela, e a vela apaga e a pontinha do pavio fica vermelho. Sabe o que Jesus faz quando você se transforma nessa vela que a luz apagou? E que só tem aquela brasinha mínima soltando fumaça. Jesus não vai lá e faz assim, ó. Sabe o que ele faz? Ele vai chegar com muito amor, vai colocar a mão assim, vai fazer assim, ó. Porque ele não apaga o pavio que fumega. Ele vai resgatar a luz que está dentro de você. Assim como está escrito que ele não despedaçará a cana trilhada. Pega um pedaço de bambu que alguém
trincou, quebrou, ele filetou todo assim, ó. Jesus não é aquele que vai pegar e vai falar assim, está quebrado mesmo, eu vou acabar de destroçar. Ele não despedaçará a cana trilhada, mas ele vai resgatar, para que ela se reconstitua. Afinal, a vida está nele. Por isso que ele nunca promove a morte. Por isso que ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. Por quê? A misericórdia é a tentativa de resgatar a vida. O sacrifício promove morte. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, fazer uma oração, e eu espero que vocês levem essa palavra à luz do mundo, a palavra que criou todas as coisas, átomos, corpos celestes, universo, mundo espiritual, aquele que você não vê, muita gente acha que não existe. Vira e mexe, a pastora fala assim: o mundo espiritual existe, é real. Aquele que criou todas as coisas está te chamando hoje. Se você está precisando de resgate, se você está precisando ser iluminado, saibam que Ele é a luz do mundo e Ele quer alcançar o seu coração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem resgatado vidas. O Senhor tem ajudado as pessoas a encontrarem o caminho de volta ao relacionamento contigo.